Já tem muito tempo que a gente tem estudos mostrando que a gordura da carne, que é a que tem medo, que é a gordura saturada, ela não está associada com doenças cardiovasculares, né? O que é o principal causador de doenças cardiovasculares hoje, em excesso, são os carboidratos. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Carnívoro. Aqui o assunto é carne, saúde e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. E hoje teremos um episódio repleto de informações e descobertas com mais um convidado especial. Dr. Ciro Campos, médico formado pela Unisul, residência em cardiologia pelo ICRS, pós-graduado em medicina esportiva pela Uningá e medicina do exercício do esporte e medicina funcional integrativa e endocrinologia pela ABMFI. Seja bem-vindo, Ciro, ao Bate-Papo Carnívoro. Seja bem-vindo, Ciro. Opa, muito obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante para a nossa saúde. Então, nós já tivemos um bate-papo aqui com o Ciro faz uns 2 anos e estava na hora da gente renovar essa conversa. E eu vou pedir aqui para o Ciro começar se apresentando, falando um pouquinho do trabalho dele, falando um pouquinho também do envolvimento dele com a estratégia carnívora. Bom, então vamos lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ciro, eu sou médico cardiologista, fiz residência em cardiologia, vim toda a jornada de uma medicina tradicional. Depois da cardiologia, eu passei a estudar medicina esportiva, fiz uma pós-graduação. E no meio dessa jornada entre cardiologia e medicina esportiva, eu tomei conhecimento sobre o impacto da alimentação na nossa saúde. Apesar de que eu já tinha ouvido falar sobre a alimentação, mudança do estilo de vida, é a base para o tratamento dessas doenças crônicas degenerativas, que são as principais que atormentam, né, que assolam a nossa população. Na faculdade, na residência, pouco se falou, e assim que eu terminei a residência de cardiologia, eu ainda percebi que o pouco se falou, se falava alguma coisa equivocada, onde a gente tinha que temer as gorduras, onde para eu ficar saudável, ser saudável, eu tinha que comer muitos vegetais, e não se falava muito do problema que os carboidratos em excesso podem gerar para a nossa saúde. Eles simplesmente falavam, troque o carboidrato refinado pelo integral que está tudo certo. Ali no final, então, da cardiologia, eu comecei a ouvir falar de estratégias low carb, redução de carboidratos, aumento de gordura. Num primeiro momento, isso me deixou assustado, achando que todos iriam infartar. Mas da onde veio essa história, tinha muito respaldo científico. Então, mais uma luz se abriu na minha mente. Opa, nem só não é a estratégia alimentar que eu aprendi errado, eu não sabia nem ler artigo científico, né? Na verdade, ler artigo científico a gente até aprende na faculdade, só que não é somente ler, a gente tem que questionar e a gente tem que ir a fundo para saber se aquilo ali serve realmente para aplicar na nossa prática clínica, se aquilo ali realmente é confiável ou não. E foi assim, nessa jornada toda, que eu cheguei a me deparar com artigos científicos suficientes para eu perder o medo da gordura e também da carne, né? A gordura, quando eu falo, é a gordura animal. A outra gordura que se dizia que era benéfica, como da margarina, né, dos óleos vegetais, apesar de que elas podem até reduzir mesmo o valor absoluto de colesterol, esses mesmos estudos mostravam que elas acabavam gerando mais dano. Essas pessoas que baixavam o colesterol acabavam infartando mais nesse meio tempo também. Então foi assim, com toda essa construção, que eu cheguei aonde eu estou hoje, que sou, assim como vocês, um dos criadores de conteúdos e defensores de uma alimentação baseada em alimentos de origem animal. Sensacional. Ciro Campos. Galera, meu cardiologista, hein? Nossa. Vamos começar com a primeira pergunta, então? Claro, vamos lá. Você considera a carne o superalimento da espécie humana? Pois é, assim, olha, não sei se a palavra superalimento é a que se enquadra, mas pelo menos é o alimento que deveria ser a base da nossa alimentação, ou talvez o principal, e eu não consigo entender da onde que profissionais da área da saúde, pesquisadores e afins, conseguem achar que isso pode fazer mal. Porque se você pegar nos livros, como você está estudando agora, né, Cobra, nutrição, se você pegar os próprios livros de nutrição,
a composição da carne tem todos os nutrientes que a gente precisa. Todos os macronutrientes, gordura suficiente, proteína suficiente, carboidrato, apesar de terem muitas pessoas que acham que eles são essenciais, eles não são essenciais. Isso não quer dizer que eles não fazem, né, que não podem fazer parte de uma dieta saudável, mas o essencial, que é quando a gente diz, é que nosso corpo não consegue produzir, né? Então, se ele não é essencial, quer dizer que o que a gente consegue retirar do carboidrato, nosso corpo produz, que é glicose. Então, a gente não precisaria falar, a carne não tem carboidrato, então ela é insuficiente, não. A gente vai conseguir, através da gordura e dos aminoácidos provenientes dessa proteína, produzir essa glicose suficiente para a gente sobreviver. Adicionar mais carboidrato ou não em situações específicas é outra história. Além desses macronutrientes, a gente não pode esquecer dos micronutrientes. Vitaminas do complexo B, ferro, creatina, carnosina, taurina e diversos outros micronutrientes, que tudo isso fazem a gente ter uma vida saudável. Então, se eu quisesse ou se eu estivesse forçado a ir para algum lugar, vamos dizer assim, eu caí hoje numa ilha, qual era o único alimento que eu precisaria levar, que eu tenho certeza que eu sobreviveria até algum momento que alguém me salvasse? Era uma carne. Escolhe outro alimento e fique lá 10, 20 anos. É possível sobreviver? Eu acho pouco provável. Talvez, no máximo, o ovo, vamos dizer assim. Claro, né? E aí vai chegar alguém aí que vai ser um hater, ele vai falar, mas sem água. Não, claro, com água, né? Carne e água já seria o suficiente para a gente sobreviver. Então, né, é um superalimento? O superalimento eu falo que é o fígado, que tem mais ainda nutrientes. Mas, se é o principal alimento da dieta para quem quer ser saudável, sim, é o principal alimento. Sem sombra de dúvidas. E Ciro, complementando aqui essa pergunta, né? Carne e gordura animal colocam mesmo em risco a saúde cardiovascular? Porque a gente ouve muito isso, né? Já tem muito tempo que a gente tem estudos mostrando que a gordura da carne, que é a que tem medo, que é a gordura saturada, ela não está associada com doenças cardiovasculares, né? O que é o principal causador de doenças cardiovasculares hoje, em excesso, são os carboidratos. Então, a carne, quando eu acabei de falar, os micronutrientes que ela tem, os macronutrientes e a gordura saturada, eles não são causadores de problemas cardiovasculares, desde que em uma quantidade aceitável, vamos dizer assim, né? Eu não posso pegar e falar que não, você pode se entupir, comer, adicionar gordura saturada sem limites que vai te fazer bem. Mas, até agora, na literatura, com artigo científico mostrando, a gordura saturada não está associada com doenças cardiovasculares. Posso compartilhar com vocês agora aqui, então, um gráfico de um estudo que eu estou querendo me basear. É aqui, ó, um estudo que chamou Estudo Pure, publicado em 2015, envolvendo populações de países desenvolvidos em desenvolvimento, ou seja, não era uma população só de um tipo de perfil, onde ele avaliou o consumo de diferentes tipos de gordura e também de carboidratos e quis ver o resultado tanto em mortalidade total como em doenças cardiovasculares. Aqui a gente pode ver, em cada gráfico desse, da esquerda para a direita é o maior consumo de cada macronutriente desses que a gente está dizendo. E para baixo ou para cima vai querer dizer se reduz mortalidade ou se aumenta a mortalidade nesses gráficos de cima. E embaixo, doenças cardiovasculares, né, maiores, né, eventos cardiovasculares, para baixo reduz, para cima aumenta. A gente pega aqui energia da gordura. Quanto mais, menor mortalidade foi apresentada e menor eventos cardiovasculares também. Os diferentes tipos de gordura, todos apresentaram praticamente o mesmo comportamento. A gordura saturada aqui, ele reduziu, inclusive, quem consumia menos gordura saturada morreu mais do que quem consumiu mais. Agora eu falo, como eu acabei de citar, né, que não sei se não existe um limite máximo, né, que poderia gerar algum problema. Aqui ele tem até uma tendência de subir, mas a gente não sabe se ele não ia voltar a cair depois, mas esse é o comportamento da gordura saturada, e o único que apresentou quanto maior mortalidade foi os carboidratos. Então, diante dos achados desse estudo Pure, que, reforçando, foi um dos maiores estudos epidemiológicos publicados envolvendo o consumo de macronutrientes diferentes
em países tanto em desenvolvimento como desenvolvidos, ou seja, países ricos e pobres, é bastante seguro a gente afirmar que carne e a gordura da carne não são os vilões da nossa saúde cardiovascular, mas quem sabe sim o excesso de carboidratos. Ciro, fazer uma perguntinha bem legal aqui para você, que eu sei que você vai gostar de responder ela, hein? De onde veio toda essa teoria sobre colesterol? Bom, então vamos lá. Cara, essa história aí já se passa praticamente 100 anos, tá? Começou lá na casa de 1920, 1930, quando muitas pessoas começaram a morrer, sentir dor no peito, morrer subitamente, e abriram o peito dessas pessoas e viram que tinha gordura nas artérias do coração. Artérias são os vasos que levam oxigênio para o coração e, quando entope, gera um infarto. Logo, os pesquisadores daquela época fizeram a associação. Tem gordura ali, possivelmente é a gordura que essas pessoas estão comendo. O colesterol que eles estão comendo também. E aí foram fazer uma pesquisa com animais. Claro, não seria ético fazer as pessoas comerem mais gordura, matar elas e abrir, até porque um animal, como um coelho, um cachorro, a doença se manifesta muito mais rápido do que nós humanos. Para formar uma placa no meu coração, isso aí pode demorar décadas para acontecer, independente do que eu faça. Se eu começo a fumar, não é eu fumei hoje, amanhã eu infarto. Apesar de que isso até pode acontecer no infarto, no cigarro, porque gera um espasmo, mas não é o formador de placas. Logo, então, quais animais que eles pegaram? Bom, o mais famoso foram os coelhos. Deram gordura saturada para os coelhos, mataram os animais, abriram e tinha colesterol realmente ali, gordura nas artérias deles. Então disseram, está comprovado, é a gordura que está causando o infarto. Diz que também foram pesquisados em cachorros e macacos, e não foram encontrados esses mesmos efeitos. Mas por algum motivo que eu vou deixar para o final para mostrar para vocês, eles deram seguimento nessa teoria. E aí entra um famoso pesquisador que chama Ancel Keys, que ele, de forma indireta, parece que tinha alguma ligação com a Kellogg's, porque foi ele que fez a ração para os militares americanos durante a guerra, né? Ele saiu para fazer essa pesquisa pelo mundo. E aí, primeiro, ele fez uma pesquisa em 6 países, onde alguns países que ele selecionou realmente apresentava quem consumia mais gordura, parecia que tinha mais infarto. E aí ele partiu para um outro estudo, que inicialmente era o estudo dos 21 países, não me lembro exatamente quantos que eram, 22, que não se sabe exatamente o porquê, ele só escolheu 7. Ficou o estudo dos 7 países, onde dizem que ele fez uma estratégia chamada cherry picking, que é colher as cerejas, né? Quando você sai para escolher frutas, você escolhe as melhores e as que não estão boas, né? Os que você não quer, você esconde embaixo do pano ou deixa lá. Foi isso que ele fez, e aí a teoria dele ganhou cada vez mais força através deste estudo. Algumas queixas que ficaram, né, algumas pulgas atrás da orelha dos pesquisadores da época, foram que ele tirou nesses 7 países, ele não incluiu a França, que a França é um país que se consome muita gordura saturada, mas ainda assim não se morre bastante de doenças cardiovasculares. Na verdade, ele tem uma incidência de doenças cardiovasculares muito menores do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se consome menos em proporção com a França. E também, alguns países que ele selecionou, os dados que ele apresentou não condizia exatamente com a dieta daquele ambiente, porque foi logo após, né, a época que aconteceu isso tudo, foi muito após a Segunda Guerra. Então eles vinham de um período de escassez, e o que ele pegou naquele momento não era a dieta que eles seguiam por décadas, né? Então são muitos atos falhos ali nessa pesquisa, muitas, digamos assim, pontas soltas, que refutaria a hipótese dele. Inclusive, tem um pesquisador que chama John Yudkin, que é da mesma época, que ele foi um do que tentava rebater o Ancel Keys, mas não tinha toda o respaldo, né, o impacto político, como eu posso te dizer que o Ancel Keys tinha. Então, o Ancel Keys pegou e taxou ele de louco. Junto com toda essa história,
o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, da época, teve um infarto. E ele vinha sofrendo muita pressão. E ele teve um infarto, mas vale a pena abrir bem aqui um parênteses, ele era tabagista, né? E aí ele pegou e falou assim, eu preciso urgentemente de uma tese para eu lançar mão de alguma campanha para evitar novas mortes, porque a América está precisando ser socorrida. E aí, quando John Yudkin e outros pesquisadores falaram que ainda era muito cedo para adotar essa teoria do Ancel Keys de reduzir gordura saturada para prevenir mortalidade cardiovascular, ele rebateu com a frase mais ou menos assim, vocês pesquisadores têm sorte porque vocês têm tempo para ficar pensando, eu como político não, eu preciso lançar mão disso agora, né? E aí daí surgiu a dieta coração, que é essa dieta que a gente escuta falar até hoje, né, onde a gente tem que reduzir o consumo de gorduras, não mais do que 30% da dieta, e a gordura saturada não pode envolver mais do que 10%, e a base da pirâmide alimentar ser um monte de grãos integrais e afins. Não foi só estudos epidemiológicos nessa época que foram feitos. Tem pelo menos 3 artigos de estudos de intervenção que foram realizados nessa época, 2 muito famosos, que é o estudo de Minnesota e o estudo de Sydney Heart Study, que foi estudo que realmente pegou população e dividiu entre quem ia comer mais gordura saturada e quem ia comer mais gordura poliinsaturada ou restringir, e ver se iam morrer mais ou menos. Muito engraçado o que aconteceu foi que o de Minnesota foi realizado entre 1968 e 72, mas somente em 2015 que a gente teve acesso aos dados completos desse estudo. O que eles encontraram? Quem consumia mais gordura saturada morreu menos, quem consumia mais gordura poliinsaturada, apesar de até reduzir o seu colesterol, eles morreram mais, eles tiveram mais infartos. E não foram só esses 3 estudos que foram realizados, tiveram diversos outros com diversos problemas metodológicos, mas colocando todos eles no mesmo bolo e fazendo uma meta-análise, o que eles encontram nesse estudo? Que reduzir gordura saturada não melhora a sobrevida por doenças cardiovasculares. Então, será que realmente eles não publicaram porque o achado não era significativo? Ou será que tinha algum ganho por trás disso tudo? Então, Ciro, sabemos que essa teoria aí é uma furada, né? Então, o que realmente aumenta o risco cardiovascular? Bom, excelente pergunta, Alessandra. Então, assim, se eu fosse tentar citar aqui todos conhecidos até o momento, quem sabe a gente passaria por horas conversando, né? Sobrepeso, obesidade, tabagismo, estresse crônico, a privação de sono, e até alguns que ainda se questiona, será que é um problema ou não? Porque a gente não sabe, como, por exemplo, poluição eletromagnética, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Mas no que converge todos eles, o que eles têm em comum? Uma inflamação crônica subclínica, que é uma situação onde mantém um pequeno grau de inflamação no nosso corpo, mas que perdura por semanas, meses, anos. Essa inflamação que vai gerar um estresse metabólico no nosso corpo vai levar à lesão do endotélio, que é uma camada que reveste o nosso vaso sanguíneo, e dessa forma, essa inflamação que vai formar aquela placa que pode culminar num infarto, se for no coração, no cérebro, né? Vai ser um AVC, se for ali, ou na periferia, gerando uma trombose venosa e etc. E quais são esses principais fatores, pelo menos que a gente já conhece? Pressão alta, tabagismo, obesidade, sedentarismo, o estresse mental. Então, e todos eles já comprovados que são mais importantes no aumento do risco cardiovascular do que o próprio colesterol, que tanto recebe a atenção dos outros profissionais da área da saúde. Então, muita gente, eu vejo as pessoas chegando numa alimentação, como você falou a respeito do colesterol, uma alimentação de baixo carboidrato, como uma low carb, cetogênica, carnívora, privilegiando alimentos de origem animal, gordura animal, e às vezes tem uma alteração nos exames, e às vezes o colesterol total eleva um pouco, o LDL eleva um pouco. Você pega pessoas que estão
emagrecendo, recuperando a saúde, reduzindo a inflamação, tirando a alergia, dormindo melhor, com mais disposição, com mais vitalidade, só que o número lá do colesterol aumenta e a pessoa, ou por uma orientação de algum profissional, ou por ela mesma, ela para de fazer essa alimentação, sendo que, na minha opinião, o maior risco, dentro do que você falou também, do cardiovascular, é o caminho oposto. É você estar indo para uma inflamação maior, um diabetes, uma resistência insulínica, e esse tipo de alimentação te traz para o outro lado, apesar de algumas vezes ter um pouco de aumento no LDL, no colesterol total. Então, como é que é essa? É uma sentença de morte no LDL mais alto, é uma sentença que é certa e absoluta de que quem tem um LDL mais alto está com risco cardiovascular mais alto, ou isso é relativo? Como é que você enxerga isso? Perfeito, Cobra. Excelente pergunta, tá? Eu converso muito sobre isso na rede social, porque eu penso assim, o nosso metabolismo seria muito sádico, né? Se isso realmente representar um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Porque como você bem falou, a pessoa retirou produtos pró-inflamatórios, reduziu os carboidratos, reverteu uma resistência insulínica, a maioria das pessoas reduziu o peso. Se tinha uma doença autoimune, muitas vezes coloca em remissão ou melhora seus sintomas, melhora a clareza mental, enfim, melhora todos os marcadores, a maioria dos marcadores, né, ou da qualidade de vida dela, mas um LDL aumenta. Será que o corpo seria tão sacana assim, falar assim, não, essa pessoa, ele precisa viver com toda essa inflamação para o colesterol dele estar baixo e assim ele não morrer de doenças cardiovasculares? Lembrando também que doenças autoimunes aumentam o risco de doenças cardiovasculares, porque a pessoa está inflamada, né? Então isso também é um problema. Então, por isso, inclusive, existem pesquisadores, dois pelo menos que eu sempre lembro, que é o Dave Feldman e o Nick Norvitz, que eles estão pesquisando pessoas que tiveram uma elevação, e não é um pouquinho de elevação, mas uma elevação muito abrupta do LDL em estratégias muito baixas em carboidratos. Seria o fenômeno do hiperrespondedor. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para quem está ouvindo e não tem tanta vivência com essa estratégia, ou que queira experimentar, esse fenômeno do hiperrespondedor é raro de acontecer, tá? Não é a maioria das pessoas. O que eu vejo na minha prática clínica, que eu atendo muitas pessoas que fazem dieta carnívora, até prescrevo algumas vezes, né, oriento fazer dieta carnívora como uma forma de tratamento. São pessoas que estão com metabolismo ruim, que têm um colesterol às vezes até um pouquinho mais alto, geralmente triglicerídeos mais altos, e quando faz uma estratégia carnívora e começa a perder peso, esse colesterol normaliza até reduz. Cai triglicerídeo, o LDL muitas vezes até reduz um pouco mais também, e o HDL sobe. Ou seja, até para um cardiologista que não tem uma vivência de uma estratégia carnívora cetogênica, esse resultado seria benéfico, ele ia falar, tá ótimo, certo? Mas, para aquelas pessoas que aumentou um pouco o LDL, que isso também pode acontecer, aumentar pouco, e não é o hiperrespondedor, são pessoas que quando consomem um pouco mais de gordura saturada, realmente se eleva, né, discretamente, sei lá, era 120, 130, foi para 160, mais ou menos, de LDL. O que eu levo em consideração para ver, peraí, mas isso aqui me deixa preocupado ou não? Eu vou ver as outras partículas. O próprio pesquisador lá do estudo de Framingham, que foi aonde começou essa teoria, essa atenção no colesterol, ele dizia que a relação triglicerídeo por HDL é mais importante do que o próprio LDL como marcador de risco para doenças cardiovasculares. Isso porque um triglicerídeo por HDL maior que 2, ele é muito sugestivo de resistência insulínica, né? Outros marcadores, um triglicerídeo acima de 100 já me chama a atenção, acima de 150 então nem se fala, e outros marcadores metabólicos como PCR ultrassensível, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina de jejum, outras coisas mais que a gente tem que juntar nesse quebra-cabeça para ter uma noção se esse LDL é prejudicial ou não. E aqui eu preciso, né, abrir um parênteses, que é, às vezes, a gente escuta na rede social
pessoas que não trabalham com pessoas doentes, assim, vamos dizer, isso não é uma crítica, né, mas é uma chamada de atenção, de uma forma geral, a gente não tem dado suficiente ainda para bater o martelo que LDL não é um fator de risco para doenças cardiovasculares, né? A gente é otimista e tem alguns dados que parecem que neste cenário de uma dieta cetogênica, hiperrespondedor, colesterol aumentado, talvez não tenha uma associação com doenças cardiovasculares e que talvez o LDL não seja o principal marcador. Mas a gente não pode negar que na placa que está dentro do vaso tem LDL ali sim, né? Então, se não existisse LDL, será que essa placa teria como se formar? Talvez não. Mas uma coisa muito importante, além disso, não querendo me estender demais nessa resposta, eu penso, e eu já penso já há bastante tempo, até conversei com alguns cardiologistas em algum congresso, que a gente ainda vai chegar no exame ideal para saber qual que é o LDL que faz mal, qual que não faz. Porque o LDL não é um tipo de partícula. Para começo de história, LDL não é nem colesterol. LDL é uma lipoproteína de baixa densidade que carrega colesterol, mas carrega colesterol, carrega triglicerídeo, carrega vitaminas, carrega hormônios também. Então, se a pessoa está inflamada, geralmente o LDL que está circulando, que vai pegar ali no exame de sangue deles, né, que não querendo me aprofundar ainda mais, não é nem dosado, mas é um cálculo que se faz. Se ele está inflamado, por mais que seja 50, 60, 70 partículas de LDL que vai ser calculado ali, às vezes é a que está mostrando que o corpo está muito inflamado e que vai gerar placa sim. Ao passo que aquela pessoa que estava cheia de doença e que reverteu todo o seu quadro metabólico, aumentando a dieta carnívora, fazendo dieta carnívora, aumentando o consumo de carne, de gordura, se o LDL for para 190, na maioria das vezes, nesse cara, esses 190 partículas de LDL que foi pego no exame dele, está carregando vitaminas e energia, porque ele não tem glicose, digamos, ele não usa a glicose como fonte de energia, e ele precisa desse LDL para carregar energia para os músculos dele. Então são cenários muito diferentes. Sempre me fazem essa pergunta, qual que é o exame que eu preciso avaliar? Na verdade, a gente tem que montar todo o quebra-cabeça, olhar o paciente, a pessoa como um todo, para daí gerar o nosso raciocínio. Não, isso aqui pode ser prejudicial, ou não, isso aqui a gente vai só acompanhar com tranquilidade. Então, sempre me perguntam, né, qual que é o exame ideal para a pessoa prever o seu risco cardiovascular. E, às vezes, a pessoa não precisa de um exame a mais. Basta ele olhar no espelho, ele ver como é que está a circunferência abdominal dele, porque se essa pessoa já está com peso acima, está com uma circunferência abdominal avantajada, está acordando sempre cansado, está com dores, isso aí já é sinal que o corpo dele está sofrendo. Isso aí já seria suficiente para ele pensar, opa, tem coisa errada aqui, eu estou doente e eu preciso mudar, eu preciso recuperar minha qualidade de vida. Você não tem que se preocupar se você vai morrer ou não. Claro, a gente quer viver o máximo possível, mas como você está vivendo? Né? Então, se o seu corpo está te dando sinais, está com dor, você está sem energia, você vive mal-humorado, você vive cansado, tudo isso, com certeza, seu coração está sentindo também. Se você puder fazer exames de sangue, exames aprofundados, talvez isso aí, se der resultados favoráveis, vai ainda acender ainda mais aquele sinal vermelho. Mas que você já está recebendo sinais e talvez você esteja ignorando, você está. Essa questão metabólica ela é bem mais profunda, né, Ciro? A gente não pode pegar uma pessoa e dividir em partes. Você não é só coração, você não é só intestino, você não é só cérebro. Então, assim, o todo é o que responde aí, né? E as pessoas estão muito inflamadas, as pessoas estão consumindo uma alimentação errada, seguindo diretrizes, né, que mandam a gente comer aquela pirâmide alimentar que te manda comer muito carboidrato, e que a gente sabe aí, né, que você já mostrou aí os exemplos aqui dos estudos que aumentam o risco cardiovascular, né, e que deixam as pessoas mais inflamadas. Então, assim, eu queria para que você deixasse aqui uma dica, a gente já está aqui contigo há bastante tempo, que você deixasse uma dica para as pessoas que estão com medo de entrar numa dieta carnívora, desse aumento do colesterol, o que realmente precisa ser levado em conta? Quais são os sinais assim, que dizem, não, aqui eu preciso parar, eu preciso fazer uma consulta, eu preciso realmente de um suporte para continuar na estratégia carnívora? Olha, o principal, digamos, para a pessoa que já está fazendo uma estratégia carnívora ou começa e apresente uma alteração que eu sugiro que vá procurar
um cardiologista, por exemplo, se o colesterol der essa disparada toda, né? Esteja o hiperrespondedor, porque a gente não tem realmente essa resposta. E se você, por algum motivo, ter algum problema cardíaco nos primeiros meses, no ano, ou em qualquer momento dessa sua jornada carnívora, e cair num hospital e falar que faz estratégia carnívora, eles vão culpar a dieta. E você vai ficar na dúvida, será que foi ela mesmo ou não? Então, se você está começando, vale a pena você fazer um check-up e avaliar como é que está a saúde do seu coração, até para você ter o marco zero dali. Porque o que mais acontece é a pessoa vinha super inflamada, vinha cheia de problemas, começou a estratégia carnívora, alguns meses depois ela tem algum problema de saúde, né? E isso aí foi porque do que ela vinha antes e não dessa estratégia. É aquela história, possivelmente vocês devem conhecer alguém que fumou até seus 90 anos, parou de fumar, e aí logo um mês depois teve um câncer de pulmão, ou infartou, ou teve um AVC, e ele fala, pô, só foi eu parar que veio os problemas. Na verdade, não, você parou, foi tarde. Independente da estratégia que você siga, até mesmo uma aqui que a gente, né, é praticamente totalmente contra o veganismo, por exemplo, plant-based, se você segue para você tá tudo bem, então continua. Se tá dando certo para você, faça, né? Não é uma briga de torcida isso aqui. A gente defende uma estratégia baseada em alimentos de origem animal porque a gente teve um grande estudo, mostrou, né? Através desses estudos a gente viu que tem todos os nutrientes que o nosso corpo precisa e a gente viu no nosso corpo e nas pessoas que nos rodeiam que teve mais saúde. Então, você que está ouvindo, está sofrendo de todas essas coisas que a gente falou diversas vezes aqui, testa 15 dias, né? Vê o que você sente. Se você está sentindo melhora, e o seu médico fala para você não seguir essa estratégia, procure outro, né? Procure um outro nutricionista que converse com você, procure outra pessoa que faz essa estratégia, se informe mais, e aí você vai chegar na sua resposta. Não precisa acreditar no que eu estou falando, no que eu cobro, no que a Alessandra ou de qualquer outra pessoa. Vai e procure, né? Quem vai pagar pelo que você faz, no final das contas, é só você, né? A gente vai continuar na sua vida depois, seguindo, conforme for. Se você não tiver interessado, você não for atrás de buscar as suas próprias respostas, né? Quem vai pagar por isso no fim é só você mesmo. É bem isso mesmo. E Ciro, nossa, você trouxe aqui informações riquíssimas que ajudam as pessoas a saírem, né, dessa visão tão deturpada que é esse conceito aí da questão do colesterol, a questão do consumo de gordura, a questão do consumo de carne vermelha. Então, pessoal, não tenham medo, né? Esse medo é infundado. E se realmente você tiver algum problema, uma elevação de colesterol, está na carnívora, procure o Dr. Ciro aqui, né, ou procure algum outro médico que entenda de carnívora, porque não adianta você ir lá no seu profissional de saúde, que nunca ouviu falar de uma dieta carnívora, que ele vai te colocar numa estatina, né? Então, procure profissionais que que têm conhecimento, que estudam sobre metabolismo, sobre dieta carnívora, né? Ciro, muito obrigada, foi maravilhoso o teu tempo aqui conosco, muito obrigada pelas informações riquíssimas que tu trouxe aqui hoje. Eu que agradeço o convite e sempre que quiserem eu estou disposto aí a conversar com vocês. Sempre é um grande prazer. Valeu, Ciro. Obrigada, valeu. Obrigado.